Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje, terça-feira, dia 10/8, nós iremos falar sobre virtudes morais. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, nesta bela terça-feira, hoje dia 10/8, nós iremos falar sobre virtudes morais. Fechamos o nosso ciclo de catequeses falando sobre as virtudes cardeais, a prudência, a temperança, a justiça e, por último, refletimos sobre a fortaleza. Foi muito bom compartilhar com vocês essas virtudes e a cada dia mais aprendendo, né? Porque eu também aprendo com vocês. A lei moral é uma lei natural. Não posso matar, não precisa estar escrito, pois naturalmente sei que não posso matar. As virtudes morais são, portanto, naturais. A lei natural é imutável, permanece através da história. As regras delas são sempre válidas. Ela é necessária para a vida em sociedade. Ser educado, cortês, é uma virtude moral. Não precisa estar escrito que se deve tratar os outros com educação. Isso é natural. Preservar a natureza, o meio ambiente, é uma virtude moral. Não criticar os semelhantes é uma virtude moral. Ressaltar os méritos de nossos colegas e até de nossos adversários é também uma virtude moral. A ética na administração de negócios é uma virtude moral. E isso é ser cristão cidadão. Levar alegria e felicidade aos outros é uma virtude moral. Emprestar sem usura, não furar fila, não jogar papel no chão, simpatia, equilíbrio, discernimento, vestir-se com recato, não andar seminu, ser paciente, moderado, espalhar cultura, indicar o caminho certo, aparar as arestas, promover a paz, o diálogo, evitar a guerra, ser solidário, misericordioso, cumprir os compromissos, visitar os doentes, tudo isso são virtudes morais. Conforme diz o apóstolo Paulo, o que vale é o amor. Quem tem amor, tem tudo. Na visão do cristianismo, o sentido da vida terrena está na alegria da fraternidade. O amor fraterno supera as desigualdades sociais, a exploração da pessoa, a vingança e o ódio. Temos de acreditar na força do amor, capaz de unir todos na concórdia. Em cada gesto de solidariedade, há mais do que o pão que mata a fome. Nasce e cresce algo novo. O amor é a reconciliação entre irmãos. É a surpreendente alegria das bem-aventuranças do Evangelho de Jesus Cristo. O que vale na vida é fazer bem aos outros. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana e ex-presidente da CNBB, falecido em 2006. E como conclusão deste assunto, nada melhor que nos reportarmos à Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs. Refletindo hoje, falando sobre virtudes morais, olha quantas coisas fazem parte da nossa formação como um cristão cidadão. Pessoas de bem, pessoas que praticam a boa conduta. E olha só, nós conseguimos, claro, separar o que é bom e o que não é tão bom assim, né? Na nossa caminhada, quando começamos a crescer, né? Vamos desenvolvendo de criança, adolescente, a fase adulta
idosos, nós vamos aprendendo valores e formando o nosso caráter. A família é muito importante nessa formação. Também aprendemos isso nas escolas, que vai ajudando cada vez mais a sua educação, te formando um cidadão de bem, uma pessoa coerente com o que é bom. E olha só quantas coisas são partes da virtude moral. Preservar a natureza. É nosso dever cuidar daquilo que Deus deixou para nós. Quando presenciamos essas queimadas, o desmatamento, tudo isso é tão triste. E a natureza faz um bem tão grande. Não é tão bom quando nós vamos passear e estamos num lugar cheio de árvores, cheio de verde. Você respira aquele ar puro, gostoso, entrando pelos seus pulmões, e aquilo te traz uma paz. Você fica sossegado, ouvindo o barulho dos pássaros, né? O canto dos pássaros. Tudo isso é grande maravilha. E nós devemos preservar e cuidar da nossa natureza, do meio ambiente, para que possamos viver num lugar puro, sem poluição. Levar alegria e felicidade aos outros também é uma virtude moral. Quando ajudamos, quando cuidamos, quando ouvimos o nosso irmão, tudo isso é alegria e felicidade que você leva para o outro. Fazer o bem a quem você gosta, ajudar nas dificuldades, estar sempre ali presente, isso é muito bom. E olha só, ética na administração de negócios. Como é bom uma pessoa que sabe sua conduta, se comportar, administrar bem o seu negócio, ter bons frutos com aquilo. Tudo isso faz parte da virtude moral. E olha só algo que eu li aqui, que muitas vezes para nós pode ser algo difícil de se praticar. Mas, é claro, devemos sempre buscar ser cristãos praticantes, sempre estarmos de acordo com aquilo que faz o bem. Não jogar papel no chão, não furar fila, são coisas tão simples e que elevam tanto a nossa moral e a nossa ética diante das pessoas. Por isso é muito importante praticar as virtudes morais. E algo que eu gostaria de ressaltar com vocês, e às vezes pode ser até difícil para praticarmos isso, mas olha só, essa parte me chamou muita atenção. Ressaltar os méritos de nossos colegas e até de nossos adversários. Como é difícil, né? Às vezes praticarmos esse tipo de atitude, ressaltando os méritos dos nossos adversários. Às vezes a gente também nem ressalta os méritos dos nossos colegas, das pessoas que estão nos acompanhando quando fazem um belo trabalho, quando se organizam para fazer uma função e preparam com bastante carinho e executam com bastante atenção, com bastante amor. É muito difícil, às vezes, elogiar uma pessoa, mas devemos ser praticantes disso, porque todo bem que você pratica, ele volta para você também. Por isso é importante praticar o bem para colher o bem. E muito bem nos lembra aqui, ao falarmos da primeira carta de Pedro, do capítulo 3, versículos 10 e 12. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Por isso devemos sempre tentar viver o melhor possível, praticando coisas boas, fazendo bem ao nosso próximo, evitar de contar mentiras, pois as mentiras destroem e até matam. Temos que tomar cuidado, afastar-se do mal e procurar sempre fazer o bem, procurar a paz, fazer tudo para alcançar a paz. Pois é muito bom viver em paz do que viver em confusão. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Por isso que possamos ser cada vez cristãos praticantes do bem,
sempre cuidando dos mais necessitados e, é claro, praticando a caridade, que é o que o nosso Senhor nos pede, amando os nossos irmãos e cuidando um dos outros. Deixo essa mensagem para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta terça-feira, e que você possa viver intensamente praticando o bem e vivendo a paz. E, é claro, não podemos esquecer de falarmos também um pouco sobre as vocações, já que estamos refletindo sobre as vocações neste mês de agosto. E também, mais uma vez, ressaltando que no domingo passado, dia 8, deu início a Semana da Família, Semana Nacional da Família. Vamos também rezar por todas as famílias, para que haja a paz, o amor, o diálogo e a fé possam permanecer sempre presente no lar de todas as famílias, pois só em Jesus encontramos a salvação. E que a família, a Sagrada Família de Nazaré, possa sempre ser aquele exemplo de amor em nossas casas, na nossa convivência familiar, porque é tão bom quando amamos uns aos outros. E a Semana da Família tem como tema a alegria do amor na família. Que possamos viver esta alegria, este amor em família, cada vez mais. Vamos então conversarmos um pouco e refletirmos sobre esta pergunta, sobre as vocações, para que vocês possam entender cada vez mais a importância da vocação. É possível que alguém diga não ao chamado de Deus? Será que isso é possível? Sim, é possível. Deus propõe, mas não impõe. Ele convida, mas não obriga. Se quer que sejamos santos e com a intenção de nos fazer felizes, realizados, se dizemos não à felicidade, mesmo contra a sua vontade, Deus aceita a nossa opção. Porém, não se canse em nos convidar a acolher a sua graça, isto é, a nos converter ao seu amor. E olha, querido irmão, querida irmã, como Deus é misericordioso, como Deus não abandona os seus filhos. Mesmo dizendo não, Ele não impõe e Ele não te obriga a nada. Você é livre para fazer o que quiser. Mas é claro que Deus aceita a sua opção, mas Ele jamais vai cansar de fazer o convite para que você esteja no seu amor, para que você possa viver essa graça de estar ao lado de Deus, sentindo a sua presença, ouvindo o seu chamado. Por isso, nós devemos rezar por essas pessoas que ainda não encontraram o caminho da verdade, que ainda estão perdidas, que precisam deixar que Deus entre no seu coração, pois Ele não se cansa de chamar, em te convidar, venha fazer parte do meu reino. Mas é preciso que você tome consciência disso e se converta a esse amor tão grande de Deus, que é Pai e nunca nos abandona, jamais. Ele sempre está do nosso lado. Só basta você querer e aceitar. Venha fazer parte dessa missão. Ouça o chamado de Deus no seu coração. Diga sim à vocação. Querido irmão e querida irmã, muito obrigada por estar me ouvindo, seja aí pela sua manhã, pela tarde ou pela noite. Que Deus abençoe você e a sua família e que o seu coração possa estar sempre aberto para ouvir o chamado de Deus. Olha, eu vou deixar um grande abraço para você e eu gostaria muito que você curtisse, comentasse e compartilhasse esse nosso podcast de hoje. E já te faço o convite para quarta-feira ouvir o nosso podcast falando sobre a intercessão dos santos, tá bom? Vai ser muito bom ter a sua companhia aí, ouvindo de qualquer lugar que você esteja. E Deus está com você. Grande abraço, saúde e paz e até o nosso próximo encontro.